44. Então vamos continuar aqui. Apocalipse 12. E semana passada a gente falou da mulher e do filho. Hoje nós vamos falar do dragão. Que aí já faz o link para Apocalipse 13. E quando a gente fala do Apocalipse, a gente fala de vários outros assuntos, como nós vamos falar hoje. Deixa eu abrir aqui. Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz um filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada para a corrente. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Então, como eu disse, nós vamos falar sobre o dragão e as 7 cabeças. Lembrando que o dragão aqui é um sinal, assim como a mulher e seu filho é um sinal, um símbolo, né? Então não vai vir um dragão voando lá no final dos tempos. Então nós vamos aprender aqui, ó, no versículo 3, que fala que tinha um dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E no versículo 9, falando mais algumas características do dragão. E foi precipitado o grande dragão. Quem que é esse dragão? Ela é a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com eles. Então é a partir desses 3 versículos aí que nós vamos entender quem que é esse dragão. Então a primeira coisa que fala que é a antiga serpente. Então aqui João está referindo lá ao episódio de Gênesis, quando a serpente entrou no jardim e enganou Adão e Eva. Ela era a antiga serpente. Como eu já coloquei os versículos ali, né? Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizesse isto, maldita será mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerá todos os dias da tua vida. E pôs uma inimizade entre essa serpente, entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E no versículo 1 fala que a serpente era o animal mais astuto de todos que tinham.
Então aí existe uma polêmica, né, se essa serpente era a serpente igual a gente vê hoje. Eu acredito que não, que tem uma sentença sobre ela, uma maldição sobre ela, que também é o dragão, que é o de Satanás. Fala que sobre o teu ventre andarás. Então pode ser que a serpente não rastejava, né? Pode ser que ela tivesse uma... Se você olhar um dragão, é uma serpente com patas e asas. Mas é só uma especulação. Talvez não seja a mesma serpente que a gente tenha hoje. Mas um detalhe que a gente vê é que a antiga serpente, ela se transformou num dragão de 7 cabeças. Então essa serpente que começou sua obra lá no Jardim do Éden, durante a história, ela se fortaleceu, cresceu e virou um dragão de 7 cabeças. Vamos dizer que nós vimos que é Satanás. Então, durante a história, o Satanás se robusteceu nos seus planos, né? Ele amadureceu, ele se transformou um dragão de 7 cabeças, figuradamente. Então nós vamos ver o que é isso. Mas ela era uma serpente, essa serpente agora virou esse ser aí que chama dragão de 7 cabeças no final dos tempos. Então, 7 cabeças e 7 diademas. Aí, para a gente entender essas 7 cabeças, nós temos que ir lá para o Apocalipse 17. Mas o que é diademas? Aí eu fui olhar no dicionário. Diadema é um acessório que a gente coloca na cabeça, que se colocava na cabeça nos reis e rainhas, que simbolizavam uma autoridade, um poder. É uma espécie de coroa mesmo. Então, sobre as 7 cabeças tinham 7 coroas, 7 diademas. E aí, se a gente pegar aqui no Apocalipse 12, olha aqui, vamos ver se vocês vão ver a diferença. No versículo 3 de Apocalipse 12. E viu-se também um sinal no céu, um dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Agora, se a gente olhar o versículo 1 do 13, fala assim, aí fala da besta. E viu uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas. 13, 1. E fala assim, ó, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Você percebeu uma diferença aí? No dragão, o diadema ou a coroa está sobre as cabeças. E na besta, está sobre os chifres. Então tem uma diferença aí que mais na frente nós vamos entender. Então o que quer dizer? Que a autoridade, o poder, a realeza, está nessas cabeças. Porque como eles têm um diadema, quer dizer que eles têm autoridade. É como se tivesse um mandato, é um mandato de cada um, né? Igual um presidente, um político que recebe um mandato, é um mandato vigente. Então, para a gente entender o que é essas cabeças, a gente vai ler lá em Apocalipse 17. E lá explica que tanto a besta como o dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. Só que são personagens diferentes. Aí no 17, 17:7. Apocalipse 17:7. Aí João, mais na frente, vai explicar sobre essas cabeças. Fala assim, ao que o anjo me disse, por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e já não é, e todavia está para subir do abismo, e vai-se para a perdição. Os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão quando virem a besta que era e já não é, que tornará a vir. Aqui tem a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Os diademas representam um reinado. E ele vai falar sobre esses reis aqui. 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. Então a Bíblia diz que na época de João, esses 7 cabeças são 7 reis. E 5 já caíram. Então 5 reis, 5 impérios já caíram a partir de quando? Quando a gente lê o Apocalipse 17 aqui, fala que a Babilônia é a mãe de todas as prostituições. Ela que gerou esses reinos. Então, na história da humanidade, na história da Bíblia, a Babilônia começou lá depois do dilúvio. E lá iniciou-se todo o plano da serpente contra Deus. Porque no dilúvio, Deus zerou aquela era daquele mundo e começou de novo uma história. E o diabo também teve que recomeçar os seus planos. Aí ele usou a Torre de Babel e ali aquela mulher lá, que é a representação da figura dos planos de Satanás, foi gerando o que se aprendeu ali na Torre de Babel. Que foram prostituições, idolatrias, mitologias, tudo ali, os deuses, tudo ali.
E dali surgiram esses 7 reis. Aí fala que 5 já caíram até João. Aí, com 7 reis, 7 impérios. Se as cabeças têm diademas, são coroas, reinados, então foram 7 impérios que existiram desde Babilônia. O primeiro foi o Egito, na época de Moisés, na época de Abraão, Isaac e Jacó. Depois veio a Assíria, que que invadiu Israel e tornou Israel cativo. Depois da Síria veio o Império Caldeu, que é os babilônicos, né, a Nova Babilônia. Eu coloquei Caldeu ali para não confundir com a Babilônia lá da Torre de Babel, que é a época de Nabucodonosor. Depois veio a Pérsia, que hoje é o Irã, e depois veio a Grécia, e depois veio a Roma. Então o que ele falou? 5 já caíram. Egito, Assíria, Caldeia, ou Babilônia, e Pérsia e Grécia. E falou com João, um existe, porque João estava escrevendo na época do Império Romano. E fala que outro ainda não veio, mas ainda virá. Então esse 7º rei, esse 7º império, ainda não veio, na minha entendimento ainda não veio, porque depois na história, depois do Império Romano, não teve nenhum assim que dominasse aqui a época, a região de Israel, de Jerusalém. Porque o centro é ali a história baseada em Jerusalém. Então teve o Império Romano, do Ocidente e do Oriente. Do Oriente virou o Império Turco-Otomano. Então falta o 7º rei. Então, quando esse 7º rei aparecer, é que vai acontecer o episódio de Apocalipse 12. Que aqui ele tem 7 cabeças. O negócio que chama atenção é a cor, o dragão vermelho. Vermelho, tem esse detalhe também. De sol. Não, a vez cor de escarlate. Babilônia escarlate. Vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nome, mas eles adotam a cor vermelha. Aí a gente fala do comunismo, né? Tem uns que falam do escarlata, né, também. E as coisas de Deus adotam o branco. Sempre tem um significado. A cor me deve chamar atenção, porque vermelho. Aí eu já vi um falar assim, alguns gostam de remeter isso a que o Império de Cristo vai ser o comunismo. Mas não sei, que é o vermelho, né? Mas é uma cor, sim. Tanto é que a gente vê as figuras do diabo que eles pintam aí, eles pintam de vermelho, o diabo vermelho. O símbolo da China é o dragão. É uma bandeira vermelha. O dragão e vermelho. Assim, é coisas que a gente Pode ser para especular. para pensar e considerar. Vivi. Isso mesmo. Ela já tinha avisado que ia atrasar um pouquinho. O curso dela. Não. Ela me perguntou, vai ter, Nath? Admira tem problema não, hein? Então a serpente, pai, ela virou esse dragão aí. Você vê que na história ela desenvolveu como? Como é que o diabo foi. Como é que ele implantou o plano dele? Ele foi implantando através de civilizações e de culturas. Nosso, esse mundo, ele herdou uma cultura de cada um pouquinho de cada civilização até virar esse dragão aí. Hoje a gente está com capitalismo, mas também tem o comunismo no mundo, e tem várias filosofias, mas tudo nasceu em Babel. Tanto politicamente como religiosamente. E aí quando o Satanás vier com o 7º rei, o Império do Anticristo vai ser uma fusão disso tudo. Então na história, e Vivi. Ainda sem problema. Não tem problema não. Fica à vontade aí. Começamos agora. Mas o motivo que você vive. O serpente virou. Virou um dragão. E tá faltando só uma parte desse dragão para ele com o enredo final. Aí porque tem gente que gosta de considerar Apocalipse 12 passado. Né? Mas não é não, por as coisas que a gente já falou, é porque falta o 7º rei. O próprio João fala. Falta ainda o 7ª cabeça. Na época que ele escreveu. Então, é futuro. No auge do poder. No auge do poder. Aí o dragão vai estar no auge do poder, e quando ele estiver no auge, que vai ser o último capítulo da guerra com a mulher. Governo mundial. Mundial. Que aí quando a gente chegar no Apocalipse 13, que é o governo anticristo. Mas porque por detrás dos governos tem. Exatamente. É porque por trás de cada império sempre teve um anjo. Tem aquela história lá em Daniel, com o anjo da Pérsia, os anjos da Grécia.
Então, isso por trás dos nossos governos tem um mundo espiritual atuando. Tem uma influência E o principal atuante é o Satanás e os seus anjos, né? Que a gente viu aqui, como marionete. A gente vê aí os enredos políticos acontecendo, né? Estados Unidos, Rússia, China, mas tem um mundo espiritual por detrás. Como tem aquela passagem de Daniel 10. A gente vê isso na história. Como que o Hitler pôde prosperar, como diz aqui, ninguém conseguiu contê-lo até. E por pouco ele não ganha. Aí você fica falando de Alexandre de Moraes, né, que é muito pequeno, mas ninguém consegue tirar. Existe algo assim que mantém, né? Existe algo por detrás. Por detrás. Ninguém tira. Mentira, não. Existe um poder, uma força maior. O Pacheco não põe o pedido de impeachment dele, ninguém. Não Por adianta. enquanto, Deus está permitindo. Ué. Ninguém consegue. Existe algo por detrás maior. Que a gente não vê, que é bem maior, tem toda uma logística, toda uma estrutura por detrás dos nossos governos. A gente vê isso na Bíblia várias passagens. Que é o homem. No iníciozinho, João, pensa muito também. E não adianta ter uma expectativa que vai mudar, não, porque nós estamos estudando aqui que não vai. E para chegar no sétimo rei, esse mundo está indo para isso. É BRICS, é Comunidade Econômica Europeia, Rússia, China, estão formando para chegar no sétimo rei, que vai ter 10 governantes, 10 chifres. Mais, Isso foi que querendo entrar no outro país. Eu vi, né? Mas acho que eu vi que convidou um país mesmo. Não é Turquia, não? Mas isso tudo são peças de um quebra-cabeça que tem que ter para nós, tem que ter esse pano de fundo. Tem gente que começa a viajar. Ah, porque os dominadores desse mundo, como se eles que controlassem o mundo. Não, tem um enredo já está aqui. Então a gente tem que ler as notícias lembrando desse enredo aqui, senão as pessoas começam. Fala que a besta já é fulano, que o anticristo já é fulano. Não, tá aqui. Tá montando. O auge, o Satanás vai estar formado. Assim como o filho varão está quase sendo formado, o diabo também está quase formando. Mas tudo sobre a mão de Deus, é lógico. Mas já está escrito. Então, aqui eu estou mostrando como é que a serpente lá do Jardim do Éden, que fala a antiga serpente, ela virou um dragão de 7 cabeças. Está faltando uma, né? Aí quando tiver a 7ª cabeça, que vai ser o enredo da batalha final aqui contra a mulher. Vendo, isso, mas não vi, vender, ver e perceber. Perceber. E como tem essa agenda em 2030? É isso que eu. Pode estar depois de 2030? Sim. Datas, mas. Mas eu vejo. Quer dizer, o pessoal começa a viajar e tentar interpretar coisas só pela ótica humana. Ah, porque eles colocaram a Agenda 2030, então eles têm um plano para que o mundo seja globalizado, seja dominado até 2030. Mas quem que vai mandar no mundo é Deus, o que ele escreveu aqui. Eles podem falar da Agenda 2030, não quer dizer que vai dar tudo certo que eles agendaram até 2030. Soberania. É a soberania de Deus. Deus é que sabe se vai ser 2030, se vai ser 2040, 2050. Isso que eu quis dizer. O pessoal acaba esquecendo do enredo principal, que tem certas coisas para acontecer, como a gente já viu aqui, tem uma ordem cronológica para chegar nesse auge. Aí eu vejo o pessoal falando, em 2030, fica fazendo conta, daqui até 2020 vai dar 7 anos, hein? Mas nem eles que ditam o fim dos tempos, não. Quem dita é Deus, né? Quem dita o fim dos tempos é filho varão está formado. É ele que dita o fim. Quando Deus viu, tá pronto, aí o dragão vai tentar impedir, só que aí vai ser arrebatado, aí já era. Aí, enfim, agora, falando em Apocalipse, agora é chegado o rei. Porque o dragão saiu de lá de cima, Satanás, e aquele que vai reger as nações junto com Jesus chegou aqui. Aí começa o enredo final, mas enquanto não tiver isso tudo, Vivi, essa agenda 2030 pode ser peças preparando para o palco final. Mas não pode achar que aí, porque eles lá, eles que estão por detrás do poder, que estão ditando quando é que vai ser. Os homens estão fazendo plano até 2030, mas Deus é que vai falar, não vai ser 2030. Eu vejo isso aí, fazendo essas contas diretas, pessoal. É interessante, está percebendo, interpretando que existe alguma coisa por detrás, querendo levar o mundo para um governo mundial. Tá certo, mas cair nessa armadilha de data,
Como se eles que ditassem quando é que vai ser o fim. Não é só eles, não. Mediu os planos de Deus. De Deus. Como eu falei, tanto Deus quanto o diabo está de olho no filho varão. Porque é ele que vai tocar o restante, a próxima era que vai vir. Então ele é o gozo de Deus e do filho, né? E é a ameaça de Satanás. É esse que não pode, é esse que vai ditar o fim. Só que a gente não vê esse filho varão, só Deus vê. Está em cada um de nós. Quando tiver a última célula prontinha, aí Satanás parece que percebe, né? Porque ele para diante da mulher. Ele tem uma percepção diferente de nós. Ele vai perceber que a ameaça dele está aumentando, e aí fala que vai parar diante da mulher. Isso nós estamos falando semana passada, se existe, mas tem um capítulo final. Para o capítulo final acontecer, tem que ter o sétima cabeça. A gente acabou de falar aqui que o próprio João falou, ainda não veio, mas virá e vai durar pouco tempo. É os 7 anos, pouco tempo. Então, essa primeira parte que nós estamos considerando aqui do personagem de hoje é o dragão, que ele era a antiga serpente, e essa antiga serpente virou um dragão. Tá virando, né? Falta uma cabeça ainda. Para o enredo final, para a batalha final. E aí também fala no versículo 10, igual eu falei. Fala que ele é o diabo e Satanás. Aí eu vou trazer aqui uma coisa para a gente, que talvez vocês já saibam, que diabo e Satanás não é um nome próprio. É um adjetivo, vamos dizer assim. Porque a palavra Satanás significa adversário, inimigo. Então, quando fala Satanás, não estamos falando como Renato, Viviane, Juliano. Não é um nome próprio. É um adjetivo. É um adversário inimigo. Então está identificando que o dragão é o Satanás, o diabo. A antiga serpente também era ele. E a palavra diabo também chama caluniador, acusador. Então, são características desse ser, desse dragão aí. E aí, durante a Bíblia, a gente vê essa palavra várias vezes. Ou vê Satanás, ou vê diabo. Mas é o mesmo ser, como a gente está vendo em Apocalipse 12. E nós vamos ver mais para frente daqui um pouquinho, da onde que vem esse ser. Traidor também entraria ali. Acho que no diabo ali, caluniador, acusador, tem vários, né? Eu peguei os principais ali. E o diabo É, era o jogo, né? É o campeador. o traidor. Então, só para a gente. O diabo. Os demônios, que é outra coisa também, é diferente. Demônios. Mas aí no Apocalipse, no versículo 10, fala: a antiga serpente, o diabo e Satanás. Vai identificando quem que é esse sinal que João viu. E aí eu coloquei ali, Jó fala. Quando. Olha que Satanás, quando Deus reuniu os filhos de Deus, Satanás apresentou no meio deles. Então é a primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia, Satanás, que é adversário inimigo. A gente já sabe que é o anjo caído, porque a gente já estou mais no final da história. Mas se você ler a Bíblia a primeira vez, de onde você tirou isso? Aí nós vamos chegar lá. E aí, 2 Coríntios 11:4 e 1 Pedro 5:8 fala que o diabo anda em derredor procurando quem possa tragar. O caluniador é o mesmo ser. Então, eu só estou pegando aqui os adjetivos que está no versículo 10 do Apocalipse 12. Primeiro é antiga serpente. Depois chama ele de diabo e Satanás. Então, nosso adversário, nosso inimigo. Deus pôs essa inimizade lá no Jardim do Éden, igual eu falei semana passada. Renovou essa inimizade quando falou da igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E esse inimigo tem o batalha final com a mulher, quando tiver com a 7ª cabeça. Para impedir que o filho varão seja formado. E ele é um acusador e caluniador. Que aí no final do versículo 10 fala assim: porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante de Deus nos acusava de dia e de noite. Então ele é acusador. Uma das estratégias do diabo é trabalhar com a culpa. Aí na psicologia a gente a culpa e a falsa culpa. Então ele trabalha nos colocando que nós estamos em falta. E quando a gente está em falta, a gente vai tentar compensar isso. E quando a gente compensa nosso próprio esforço, aí eu me afasto de Deus. Você trabalha com a culpa. Ele é um psicólogo bem elaborado. Trabalha com a culpa. Você está fazendo isso, você está desrespeitando, você não conseguiu isso. Será que você vai conseguir? Só que ele põe isso na nossa cabeça como se eu estivesse falando comigo mesmo. Ele põe na primeira pessoa o verbo, né? Eu não vou conseguir, eu fiz isso mesmo.
E aí você vai remoendo aquilo e Eu não sou merecedor. eu não sou merecedor. E vários eu tenho direito, fui injustiçado. São vários trabalhos na nossa parte psicológica que ele trabalha, porque ele é um caluniador, acusador. Então ele nos acusa diante de Deus e diante de nós também. Esse é o trabalho dele. Primeiro, tive a notícia do meu irmão, né? Que eu liguei para a Ju. Depois que você falou com a Ju, foi não. Deixa eu de a pouco, porque você teve lá os desentendimentos que todo irmão tem, né? Aí fala, foi por minha casa porque eu não falei mais de Jesus, ou porque eu não fiz aquilo. Nada a ver. Todo mundo é responsável por si só. Como ele trabalha dessa forma. E aí, se a pessoa deixar, ela entra num estado de depressão e de pânico, que aquela culpa vai remoendo, ela não consegue sair, porque é muito forte. Muito forte. As doenças emocionais. Aí entra aqui outro estudo, mas o diabo trabalha. Quando fala que a serpente é alimentada do pó, é alimentada das nossas fraquezas emocionais, que é a carne. Mas ele é um caluniador. Ele é um expert no engano. Como se igual um mágico, né? Tá no palco, ele não sabe ludibriar a gente não vê os truques dele. Esse é o diabo, a gente não vê os truques dele. Os truques dele pra gente não deixar Jesus ser formado em nós. O negócio é o filho varão. A ameaça é Jesus ser formado em nós, a gente se tornar maduro. Então ele tem esses. Ele é identificado o dragão como a antiga serpente, o diabo, Satanás. E fala que ele nos acusava de dia e de noite. Aí eu coloquei aqui, já falei, né? Que ele comparece lá no conselho de Deus que a gente estudou lá em Apocalipse 4. Quando a gente vê lá em Jó, vou ler de novo lá, só para a gente relembrar. É até bom falar isso para a gente entender que existe agora nós falamos aqui dos governantes, existe algo por detrás, existe também algo por detrás do mundo espiritual que a gente nem imagina, que está acontecendo o tempo todo. E em Jó cita esse episódio. Assim como ele fez com Jó, fez com Pedro, que ele fala aqui, Pedro, Satanás pediu para vos peneirar como trigo. O que ele fez com Pedro foi o mesmo que ele fez com Jó aqui, e faz com a gente também. É o trabalho dele. Jó capítulo 1, versículo 6. Um 6? 1, 6. Aí fala assim: ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aí só para relembrar que esses filhos de Deus aqui são os anjos. Os anjos no Velho Testamento é chamado de filhos de Deus, porque eles vinham de Deus, né? Em relação aos humanos que vieram de Adão. Porque fala, esse filho de Deus, nessa época não tinha igreja, não. Só se tornou filho de Deus quando Jesus veio, porque todo aquele que recebeu, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Então tem gente que lê isso aqui, quando a igreja reuniu, nem tinha igreja, não tinha nem povo de Israel ainda, que Jó é antes de Abraão. Então Satanás apresentou deles e falou, o Senhor perguntou a Satanás, de onde vem? O que você está fazendo aqui no nosso meio? Satanás respondeu ao Senhor dizendo, de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás, notaste porventura o meu servo Jó? Foi Deus que provocou a Jó, não foi o Jó que chegou pedindo direito para mexer com o Jó, não. Que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor. Então a gente já sabe que Satanás é um adversário. Porventura Jó teme Deus a debalde ou teme a Deus sem nada em troca? Não o tens protegido de todo lado a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e ele blasfemará da ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás, eis que tudo o que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estenderá a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Existe uma mecânica acontecendo no mundo espiritual o tempo todo. Quando o diabo aparece lá, como que ele aparece, quando é que ele tem permissão, a gente não sabe, mas é um fato para a gente entender que existe alguma coisa acontecendo. Acontece lá, mas reflete, como eu falei, dentro de nós. As acusações, as tristezas, as culpas, eu não mereço, as autopiedades que dá na gente. Está tudo sob o controle de Deus, mas que existe. Olha, ele os acusava de dia e de noite. Causa e efeito, né? Causa e efeito. E influência. Influência. Por isso que a Bíblia fala para a gente não guerrear contra carne e sangue. Por detrás da carne e o sangue, o meu vizinho, o meu parente, o meu colega de trabalho, dependendo da situação que está acontecendo, existe
um mundo espiritual atuando. Não que é tudo lá, mas por causa da fraqueza do outro, já vai se aproveitar dela. Porque aí existe aquele outro extremo, né? Então tudo é o diabo. Não. O diabo achou o lugar, achou pó, não se alimenta do pó? Em mim. Achou pó em mim. Ele não pode achar pó em mim, que é minha carne. Então, a gente tem que lembrar, não tem que lutar com o vizinho que fica me incomodando, fazendo barulho na hora do estudo. Tem alguém tentando impedir. Existe coisas que é do ser humano. É isso. Existe coisa, igual doença, né? Existem doenças, por exemplo, que é do próprio corpo, né? Mas existe coisa também espiritual. Mas não tem maneira de espiritualizar tudo, pô. E nem também achar que tudo é coisa também do homem, né? O negócio falou, existe gente sem educação. Mas aí o diabo usa aquela falta de educação daquela pessoa. Se você tiver fraco, você cai nela. É o pó, ele acha pó em algum lugar. E eu não posso deixar o pó do outro me atingir e nem deixar o meu pó me atingir. O meu pó, que eu falo, é minha carne, minha natureza. É achar o equilíbrio. Tem gente que espiritualiza tudo, então não tem nada não. Tudo aí começa a guerrear contra as pessoas. E a gente também vê que não existe quem não cai. A gente fala, que acho que dá a ideia que a gente, quando a gente fala, a gente acha que a gente é perfeito e que as pessoas. Não, que a gente não. O ensinar a verdade não quer dizer que eu seja. Imune. Só Jesus não pecou, né? Jesus não pecou. Então, Satanás, quando ele ser lançado fora daí, acabou a acusação. O filho varão chegou aí, ó, ele tem que sair. Né? Não chega lá, ele tem que sair daí. Não que ele está nesse conselho, mas ele comparece aí, de tempos em tempos. E aí fala aqui, e Satanás e os seus anjos foram lançados na terra. Então nós vamos descobrir que Satanás é um anjo. E aí nós vamos ler dois textos conhecidos que falam sobre a origem desse anjo caído. Que a gente aprendeu a chamar de Satanás, ou de diabo, ou de Lúcifer, que também vamos descobrir que não tem essa palavra na Bíblia. Mas foram palavras que a gente foi no costume descobrindo que esse anjo maior, esse ser dragão maior que opõe a Deus e a nós, ele tem uma origem. Aí tem Ezequiel e Isaías para a gente entender mais sobre esse dragão. Que fala assim, Satanás e seus anjos. Então esse Satanás aí, esse dragão é um anjo que tem anjos. Daí que a gente pode fazer esse link. Ele tem e seus anjos, um terço das estrelas. As estrelas são chamadas de anjos. Foram lançadas na Terra. Então vamos ler lá em Ezequiel 28, que conta a história da origem desse rebelde. Como é que esse dragão veio a existir? Ezequiel 28. 28. Eu vou ler a partir do 11, mas se a gente olhar no versículo 2, aí Deus fala assim com Ezequiel: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro. Aqui está falando do príncipe humano. A partir do versículo 11, aí fala assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Aí eu vou explicar antes de ler. Porque Deus está fazendo aqui, eles falam de profecia de dupla referência. Existia um príncipe de Tiro, mas como nós falamos aqui, existe algo por detrás dos governantes. E nós vamos ver que esse rei de Tiro não pode ser um ser humano, pelas características que nós vamos ler aqui. Porque tem uma linha de pensamento aí, principalmente os reformadores, presbiterianos, que acham que aqui não está falando de anjo, não. Eles levam muito para o lado literal. Isso aqui é coisa só de homem. É um rei de Tiro que existiu mesmo lá na época lá de Ezequiel. Existiu um príncipe. Até o versículo 10 fala as características. Só que Deus aproveita esse príncipe e faz um paralelo do rei, que aí nós vamos ver que é Satanás, por causa das características, que tem as mesmas características desse príncipe. Deus usa uma figura humana para depois levar para mostrar que existiu. Então, agora no versículo 11 é sobre o rei, no versículo 2 é sobre o príncipe. São uma hierarquia aqui, só que esse rei é uma figura espiritual. Então no versículo 11, vem a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação. Deus lamentou quando Satanás se rebelou contra ele. Sobre o rei de Tiro, dizendo: Assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da perfeição. Não existe homem isso aqui. Cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden. Lógico que não é o príncipe de Tiro que existiu lá na época de Ezequiel.
Jardim de Deus, cobrias-te de toda a pedra preciosa, cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Então, no mundo espiritual tem essas coisas aqui. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Eu te coloquei como um querubim da guarda. Então, esse dragão era um querubim da guarda. No 14? No versículo 14. Os querubins ungidos para proteger. Isso. Não era proteger, ele tinha um ofício. O querubim da guarda. Como a gente sabe, arcanjo, esse era um querubim. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Nós vamos ver que é num lugar que existe lá no terceiro céu. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. Então Deus criou esse anjo querubim guarda perfeito. Até que se achou em ti em iniquidade. Aí eu gosto de parar aqui porque tem gente que fala assim, Deus criou, o diabo criou o mal. Deus não criou o mal. Deus criou ele perfeito. Só que com livre-arbítrio também. Até que um dia se achou, até que um dia ele se rebelou contra Deus e vai explicar aqui a rebelião. O que Satanás achou iniquidade nele, né? Até que se achou iniquidade em ti. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência. Acho que uma pessoa que é promovida num lugar ficou cheia de si, muitos afazeres, ele tinha muitas responsabilidades. Seu comércio aqui, ele administrava muitas coisas na criação de Deus. E assim ensoberbeceu ele. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência. E pecaste. Então o pecado começou com ele. Por isso que tem um versículo lá em João, 1 João, fala, o diabo peca desde o princípio. Ele pecou antes de Adão. O pecado começou com esse querubim aqui. Aí Deus fala assim, e pecaste, pelo que te lancei, profanado fora do monte de Deus. Ele ficava lá no monte de Deus. E o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Aí vai continuar falando como é que foi o pecado dele. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Ele tinha muitos ofícios. Ele tinha responsabilidades na criação de Deus antes da terra. Nós vamos ver isso aqui. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que consumiu a ti, te tornei em cinzas sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Todos os que te conhecem, entre os povos, estão espantados de ti. Chegastes a um fim horrível, e não mais existirás por todo sempre. E Deus está falando de um passado. Quando é que aconteceu isso? Fala que lançou ele diante dos reis, para que contemplasse, e Deus fez ele ser lançado fora. Daí que surge aquela teoria ou teologia que a gente chama de teologia do intervalo. Que entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis 1, existe esse intervalo aqui. Que fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aquilo que depois falei que ela se torna sem forma e vazia. Deus não cria nada sem forma e sem vazia. Foi por causa dessa queda que Deus lançou ele sobre a terra. E aí, ela se tornou sem forma e vazia. Esse entendimento que a gente tem e eu tenho também é batido aí. Por causa dessa rebelião do diabo ali, algo aconteceu na primeira criação de Deus. E Satanás não está aqui, né? Tá na... Isso. Mas e nessa parte? Eu lembrei dessa parte. Isso aí. Deus lançou isso por terra? Isso. Isso. Aí eu vou explicar aqui, ó. Então eu ia chamar de querubim da guarda. Não, mas é isso mesmo, Vi. Esqueci. Vou mostrar o que eu entendo. Ele é chamado de querubim da guarda. O que eu escrevi aqui? Mas só lembrando que eu já falei. Então ele era o príncipe sobre o rei, é diferente. Nós estamos falando do rei. Então existia um poder por trás do príncipe de Tiro na época de Ezequiel. Deus está usando esse poder para explicar esse querubim aí, como que ele caiu. Ele estava no Monte Santo de Deus. Nós vamos ver esse monte aí, o que é. É lá onde tem aquele conselho que a gente viu ali. É um lugar no terceiro céu que Deus chama monte. Não é um monte de terra, é um lugar que Deus chama lá. Falei que ele era perfeito até que. Quer dizer, Deus não criou o mal.
O mal existiu porque o Satanás resolveu abusar do que foi dado. Assim que o Deus, que foi, assim que o risco que aconteceu de acontecer com Paulo, aconteceu com Satanás. Por que Paulo tinha um espinho na carne? Para que não se ensoberbecesse das grandezas das suas revelações. Foi o mesmo princípio que aconteceu com Satanás. Satanás se ensoberbeceu por aquilo que Deus fez dele. Perfeita em formosura. Esse risco de quando a pessoa tem muito entendimento, a gente encher de soberbo. É o mesmo pecado de Satanás. Quando aquele provérbio aí que eu já ouvi na vida. Todo aquele que se acha, se perde. Se perde. Então, assim, quando o cara é muito entendido, Deus, ele tem muito entendimento, ele corre o risco? né? Gigante. A gente já viu o Caifás, assim, todo aquele que se acha, Satanás, o problema é o livre-arbítrio, né? Porque Deus não podia criar ninguém sem livre-arbítrio. E o cara se achou. Mas é isso que eu ia perguntar. Deus criou nós, humanos, com livre-arbítrio. Só que os anjos também. Também. Também, isso é a prova que eles tinham livre-arbítrio. Se revelaram. Porque os anjos aprendem com a gente. Conhecer Deus, a essência de Deus com a gente. Mas eles já conviviam com Deus, conheciam uma coisa de Deus e tinham livre-arbítrio. Senão Satanás não caiu. Né? Senão não se revelava. Até que se achou iniquidade, quer dizer, se achou um sentimento de se voltar contra Deus. E o que eu lembrei para falar? Então, quando Deus colocou o espinho na carne em Paulo, estava protegendo Paulo de acontecer o que aconteceu com Satanás. Se soberbeceu até que. Aí Deus só que lançou ele por terra. Você pergunta, lançou quando? E aí a gente vem em Gênesis 1, vamos lá. É o que a gente entende, ó. Aí eu vou te explicar o que eu entendo, Vivi. Rapidinho aqui, ó. O Monte Santo de Deus, aí no Apocalipse 14, fala que existia 144 mil sobre o Monte Santo de Deus. Aí depois nós vamos ver que 144 mil fala que foram comprados da terra, que eram virgens, e que é o filho varão, que é os vencedores, e eles vão tomar o lugar. Eles vão para o lugar onde Satanás um dia esteve e desejava estar. Esse Monte Santo de Deus, esse lugar de que Deus rege o universo lá. Me chama de Monte de Deus. Mas no Apocalipse 14 nós vamos ler. Só para falar que esse monte aí não é um pedaço de terra no céu, é um lugar de onde igual existe a cidade administrativa, é um lugar onde Deus rege, comanda a sua criação. Chama Monte Santo de Deus. Em Hebreus fala que nós chegamos a esse monte. E aí o que você está perguntando para mim? Como é que... Então vamos ler aqui no Gênesis 1. A Bíblia fala que ele foi lançado por terra. Lá em Lucas 10, 18, Jesus fala assim, eu via Satanás como um raio cair do céu. Eu via. Jesus fala lá em Lucas 10, 18. Quando é que ele caiu? Quando a gente leu aqui em Ezequiel. Porque ele fez isso, eu te lancei por terra. Aí a gente entende isso aqui em Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse versículo aqui tem um período de tempo que a gente não entende. A gente não sabe quanto tempo que foi. Inclusive esse episódio aqui aconteceu nesse 1. Aí no versículo 2 fala, e a terra era sem forma e vazia. E tem, quem já estudou o original fala que a terra se tornou sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Que abismo é esse? Está vendo que já existia alguma coisa? Essas trevas veio por causa dessa queda. Gente. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí vem, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Então Deus está reconstruindo o caos que se tornou por causa dessa rebelião. Aí no versículo 6. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez, pois, Deus o firmamento, então a separação, e separou as águas que estavam debaixo por firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi. E chamou Deus ao firmamento céu, e foi à tarde e amanhã, o dia segundo. E aqui o Deus não fala que foi bom. Porque Deus teve que separar a terra dos céus. Esse firmamento, e Deus fez uma separação. Então Satanás foi para as regiões, aí eu entendo assim, que aqui Satanás foi para as regiões celestiais. Ele separou, porque aqui, por isso que quando ele vai no Jardim do Éden, ele usa uma serpente. Não pode mais. Esse é o meu entendimento. Ele fez uma separação, esse firmamento, porque a palavra firmamento no original é uma coisa sólida. A gente acha que essa é uma coisa sólida, como se fosse um disco protegido. E separou as águas acima das águas de baixo. Separou dois mundos. Por quê? Porque agora colocou o homem
É o plano originário que o homem, com o Jardim do Éden, reorganizasse aqui. Aí o homem caiu de novo e a gente conhece a história. Então, por isso que ele vai ser lançado aqui de novo. Agora ele não está aqui. Quando é que ele saiu daqui? Quando Deus começou a reorganizar a terra, por causa da primeira queda. E quando Jesus foi tentar no deserto, ele esteve lá. Teve cara com ele. E depois ali foi o primeiro round, né, da luta. E quando ele foi derrotado na cruz, aí Jesus fala: eis que é expulso o príncipe desse mundo. Ele não tem mais o governo. Aí ele perdeu. Mas ele teve lá na tentação. Aí ele tentou Jesus, para ver se Jesus desistiu. Mas eles falam que foi o primeiro round da luta, né? E depois na cruz foi o último. Aí ele perdeu. Aí quando ele perdeu, Jesus tem uma parte que fala: eis que é expulso o príncipe desse mundo. E ele nada tem. Aí ele sai, aí eu penso que ele sai. Ele não precisa do rei, aí ó, né, ele não tem acesso. Tem influência, né? Tem influência. É. Então, o que eu entendo é isso, Vivi. Lá, por isso que a gente chama aqui, entre o versículo 1 e 2, tornou-se sem forma e vazia. Por quê? Deus não cria sem forma, Deus cria as coisas perfeitas. Então, existe aqui no versículo 1 do Gênesis 1 um mundo que a gente não tem a mínima ideia. Aí fala Ezequiel que sobre os reis te coloquei, eles ficaram espantados. Foi nesse período aqui. Aquele querubim da guardião, Deus deu uma sentença sobre ele. E aí hoje ele está nas regiões celestiais, tentando tragar o filho varão. Então esse é o meu entendimento, que Deus é por isso que Deus fala que não foi bom o primeiro dia. Nos outros ele fala, viu Deus que era bom. Porque Deus não queria essa separação dos mundos. Mas teve que separar. Ele tem um poder sobre o mundo, mas ele tem uma influência. Ele é o usurpador. Nós falamos das autoridades, há uma influência muito grande. Por causa dessa natureza que nós temos. Por causa do pó. Ele come do pó. A natureza nossa tem a ver com ele. Aí ele tem toda o domínio sobre a humanidade. Mas ele tem muitas pessoas da teologia. O pessoal da teologia reformada, eles têm dificuldade de ver isso aí. Eles ficam muito. Não explica. Mas, enfim, tem outras pessoas que leem, né? Eu sempre cito aqui, entendo, eu entendo assim, eu acho que faz muito mais sentido. De onde que veio? Porque no original se tornou sem forma vazia. Tem detalhes aqui que a gente vai entendendo que não. Se Deus é perfeito, ele ia criar. Tem uma parte em Isaías 45 que fala também que Deus não criou a terra para ser sem forma e vazia. Não era o plano original, mas algo aconteceu aqui. E parece que é uma figura também, porque depois haverá um novo céu e uma nova terra. Essa vai pegar fogo. Vai ver uma bola de fogo. E agora um novo céu e uma nova terra. Deus tem um plano novo para essa aqui. Isso aqui ele está preparando os novos habitantes do novo céu e nova terra, que são seres espirituais, né? É uma nova raça, não a partir de Adão, mas a partir de Jesus, no novo céu e nova terra. Esse mundo jaz no maligno, o outro jaz no benigno. Então, acho que você entendeu, né, Vivi? Sim, entendi. Em Isaías também é o outro trecho que fala da queda de Satanás. Isaías 14. São os textos que a gente usa para mostrar a origem desse dragão chamado Satanás e Diabo. Isaías 14, a partir do versículo 12. Lá em Ezequiel, Deus usou o príncipe de Tiro para fazer uma alusão a um ser espiritual. Aqui em 14 está falando da Babilônia, do rei da Babilônia. Só que de repente ele muda para um homem e para um outro ser também. Que o rei da Babilônia não caiu do céu. Olha aí, ó. Verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, ou filha da alva? Como os anjos eram chamados. Como foste lançado por terra, tu que prostrava ou debilitava as nações. Aí tem a ver com esse mundo que a gente não conhece lá em Gênesis 20. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas são os anjos, dos outros anjos. Seria acima de todos os outros anjos. Exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, lá naquele lugar lá que ele queria chegar. E assentarei as extremidades do norte. Acima das alturas das mais altas nuvens. Ele queria lá no terceiro céu. E serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, será levado ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Está lá no Apocalipse 20. Vai ser preso lá no abismo. Então, esse aqui é o principal
alvo do diabo, serei semelhante ao Altíssimo. Esse anjo, o querubim da guarda lá de Ezequiel 28, que a gente chama de Satanás, de diabo, de Lúcifer, ele quer ser semelhante a Deus. Então, o diabo briga por isso. Ele luta esses 6.000 anos, essas 7 cabeças, esses 7 pés, para que ele seja adorado como Deus. Então ele não quer ser o Deus do inferno, quer ser Deus dos homens. Então ele quer parecer bom, ele quer ser adorado, ser respeitado, ele quer ser venerado. Não é que ele queria tomar o lugar do Filho de Deus. Ele não canta aquele versículo. Tudo foi feito por ele, para ele, como é que é? E por meio dele. É, por meio dele. Então, esse versículo para ele é muito. Muito. É muito. Por isso que ele tenta de toda maneira, tirar Jesus da história. Jesus foi um profeta, foi um homem, foi um ET. Jesus não existiu, foi a igreja católica que inventou isso, que inventa mais, porque Jesus que incomoda ele. Ele quer o lugar lá que Jesus tem diante do Pai. Serei semelhante ao Altíssimo. Esse, qual que é o diabo que quer levar os outros para o inferno? Quer, mas ele quer ser adorado. Ele leva para o inferno porque as pessoas, é ele que leva. As pessoas escolhem o mesmo caminho dele e o destino de quem escolhe o mesmo caminho dele a gente chama de inferno. Mas ele quer ser adorado. Então ele tem que enganar os homens, por isso que é o caluniador, o acusador, para que os homens não olhem para Jesus nem para Deus e procurem outra redenção, que não seja em Deus e do seu Filho. Eu serei semelhante ao Altíssimo, eu quero ser igual a ele. Achei bacana no jogo do Cruzeiro lá, o Matheus Pereira tinha uma cara. Ele estava com a olho por baixo, escrito esse versículo. Tudo foi feito por ele, para ele. Ah, é? Não vi, não. Eu vi. O caminho de gol. Ah, legal, é. Da bola, né? Ganhou ponto, mais ponto aí. Então, filho da alva, né? Daí que vem a palavra Lúcifer, portador da luz, no original. Ele era um portador da luz. Ele tinha um ofício diferente lá no céu. Era perfeito, meu Deus. Vamos supor que na hierarquia angelical ele fosse um dos principais. Dá a entender isso. Por isso que fala lá, levanta uma lamentação. Deus ficou triste. Lógico que ficou. A criatura dele, Deus ama todo mundo. Ama os anjos, ama Satanás. Mas porque ele é amor, ele teve que lançar o Satanás. Ele virou o Satanás, porque Deus é amor. Injustiça. E justiça. Ele lamentou. Lamenta. Então é o filho da alva. Aí ele fala, subirei ao céu. Que céu? Lá no terceiro. Ele queria o lugar de Deus. Exaltarei o meu trono. Ele quer dominar. Ele quer ter autoridade sobre toda a criação de Deus. E é isso que ele está buscando. E é o que ele vai buscar no final aqui em Apocalipse. No último round. Me assentarei no monte da congregação. Nesse lugar onde Deus rege todo o universo. E serei semelhante ao Altíssimo. Que é o que move Satanás, o coração dele move isso aqui. Ser lugar de Deus. E aí eu coloquei aqui como é que realmente ele tenta imitar Deus, né? Ele não pode criar nada. Ele busca fazer o que Deus já faz. Deus assim, tem o Pai, tem o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Deus veio para assim casar com a igreja, está escrito nas 7 igrejas, está manifestado ali. Isso tudo por meio da cruz. Do lado de lá, como é que ele quer ser semelhante? Satanás quer ser igual ao Pai. Aí ele vai ter uma besta, a besta do dragão, a besta que sobe do mar, que nós vamos ver, como se fosse o filho dele, o suprassumo dele, a minha expressão está aqui. Ele fala que o dragão deu todo o seu poder à besta, nós vamos ver no Apocalipse 13. Tudo que eu tenho vai ser dele, assim como o pai fez com o filho. E vai ter alguém que vai promover essa besta, que a gente chama de falso profeta, a outra besta que sobe da terra. Assim que o Espírito Santo faz, o Espírito Santo revelando Jesus. Tem que ser igual para o caminho. Porque o filho vem de cima. A besta vem de baixo. E Satanás está fazendo isso por meio das 7 cabeças. 7 culturas e 7 impérios que tem aí, que influenciam até hoje. E ele vai ter um meio de redenção. A marca da besta que ele chama 666, que mais na frente nós vamos ver o que é, que nem um simples microchip na mão. Assim como Jesus trouxe redenção por meio da cruz, o diabo vai prometer redenção para o homem. Solução para a sua alma, para os seus problemas, para a sua satisfação, por meio dessa marca. Então isso aí é semelhante ao Altíssimo. Ele está seguindo os mesmos passos. Ele tem alguém que o expressa, alguém que vai promovê-lo, e tem um meio aqui na Terra que ele vai estar trazendo esses planos, que são as 7 cabeças. Aí a gente chama dos Illuminati, a maçonaria, vários nomes. Mas ele tem um grupo de pessoas preparando o caminho dele também. Os Illuminati, a maçonaria. Tem os nomes que eles dão. Importa que existe sim um grupo satanistas, existe um grupo que está preparando o caminho dele, através dos governantes, que são as 7 cabeças.
Aí tem a Agenda 2030 que você falou. Eles estão preparando, consciente ou não, eles estão preparando o O caminho papel do Fausto Capello seria qual? do Espírito Santo, promover. A E promover quando a gente lê lá, a gente o chega, caminho? preparando o caminho. E ele que vai, porque lá no Apocalipse 3 fala que ele vai fazer que todos adorem a besta. Ele que vai fazer, ele que vai, igual João Batista não trouxe, preparou o caminho Preparou de o Jesus. Ele que vai levar, gente, adora essa besta mesmo, é ele que traz a solução para. Bom, Então o falso profeta é como se fosse o Espírito Santo. E essa marca aí vai trazer a redenção plena. Então, assim como Jesus tem a igreja para trazê-lo de volta, o diabo também tem a sua igreja, os seus, que recebem vários nomes, igual eu disse, mas que tem um grupo. Talvez alguns estejam conscientes mesmo. Né? Eu quero, ele não quer saber, outras vezes inconsciente, ou uma consciência mais limitada que está fazendo mal, achando que está fazendo bem. Meu Deus do céu. muitos têm feito, né? Anticristo. Já não é, mas tem feito. Ele está antes dele. Então, esse é o objetivo final e inicial único do dragão, que é Satanás, que é esse anjo querubim caído, ser semelhante ao Altíssimo. E Deus está deixando ele pôr para fora tudo que está dentro do coração dele, até o auge final. Por que Deus não acabou com o diabo? Porque Deus tem a sua justiça. Tem que ser exteriorizado aquilo que está no seu coração, dos anjos e nós. Deus deixa pôr para fora. Vamos ver o que. Por isso eu gosto de uma frase que ninguém muda, apenas revela o que a pessoa é. Ah, fulano mudou. Na minha visão, acho que ele revelou quem ele era. Ou para bem ou para mal. Ah, fulano melhorou, assim, porque precisava de alguma coisa para ser revelado. Então, o contrário, né? Fulano era assim, agora está desse jeito. As circunstâncias vão revelar. Se você queria uma coisa, para o lado do bem ou para o lado do mal. E assim está sendo com Satanás. Ele vai revelar o que ele, no início, no final ele vai revelar. Realmente ele quer tomar o lugar do filho. Aí, então vai ter o destino final aqui. Já foi prometido lá em Ezequiel. Eu vou te lançar no Sheol depois no abismo. Nada oculto que não quer manifestar. Manifestar. Então essa é a história do dragão. E aí depois fala que vai ter uma... Porque o filho varão chegou no céu, aí vai ter uma guerra no céu. Satanás, com as 7 cabeças, vai tentar impedir a formação desse filho. Esse é o capítulo final. Mas por causa disso, quando o filho varão é arrebatado para o trono, aí ele vai ter que sair lá de cima. A gente tem às vezes a ideia que está tendo uma guerra no céu, né? Guerra espiritual, né? Por causa também do texto lá de Daniel, que fala que quando o anjo ia trazer a resposta para Daniel, fala que o príncipe da Pérsia o opôs, depois viria o príncipe da Grécia. Aí parece que está tendo a guerra o tempo todo. Eu não acho que está tendo o tempo todo, não. Talvez tenha esse conflito para impedir algumas ações de Deus. Porque essa guerra aqui é para desalojar, é para expulsar Satanás mesmo, lá das regiões celestiais. Isso não aconteceu ainda. Tem gente que lê Apocalipse 12 como passado. Cadê o Satanás? Reintegração de corpo. É isso mesmo. Tipo assim, na hora que o filho chega, aquele que vai reinar, é como se Deus autorizasse. Miguel, pode pôr esse cara para fora. E aí, ele pôs para fora. São invasores. Fala que Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos. Reintegração de E aí, por causa dessa batalha, vai ter um terremoto na Terra, que é o 6º selo que nós já vimos, vamos ver. Então vai ter uma guerra. Porque lá em Isaías fala que Deus vai trazer justiça na Terra e no céu. Aí, 24. reintegração de posse. Isaías quando? 24. E 4:21. Ele fala assim: naquele dia, o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas. Essa guerra aí vai castigar. E os reis da terra sobre a terra. E vai ser os 10 cabeças, os 10 chifres da besta. E serão juntados como presos numa masmorra. E serão encerrados num cárcere, e serão punidos depois de muitos dias. Então a lua se confundirá, e o céu se envergonhará, pois o Senhor dos exércitos reinará no monte Sião e em Jerusalém. E perante os seus anciãos manifestará a sua glória. Não está falando aqui do fim do tempo. Então no 22 fala, 21. O Senhor castigará os exércitos no altura... Como é que fala a sua versão para 21? E será que naquele dia o Senhor visitará os exércitos do alto, Os exércitos. à altura,
E os reis da terra, os da terra. Tem uma versão que fala as potestades no céu. Os exércitos aqui é os anjos mesmo. Falou tudo. Ele vai castigar e esse castigo começa nesse dia dessa batalha aí. Pôr esse para fora. Lá de cima. É a justiça de Deus. Isso é um grande feito. Isso é forte, né? Essa guerra aí vai trazer um abalo lá em cima e aqui embaixo. Que é algo realmente muito forte. E aí nós vamos ser invadidos por seres de outro lugar. Extra-terra. Eles vão falar que são os ETs, que parecem. Vai ter uma narrativa para explicar alguma coisa que vai acontecer aqui. Porque a palavra ET é extraterrestre. Extra é fora a Terra. Sou da Terra mesmo, não. Inteligente. Que forma que eles vão vir, eu não sei. Mas que vão. Que fala que vai perseguir a mulher, vai agir com os seus anjos aqui na Terra. E quem que são esses? A Bíblia fala lá em Efésios 10, fala de domínio. Por que eu separei ele? Porque eu acho que os serafins e querubins são uma hierarquia maior, baseada em alguns textos que a gente já leu aqui. Fala que o diabo e os seus anjos. Então, os tronos, domínios, potestades, principados, aí uma parte da hierarquia divina seguiu o diabo. Fala 1/3. E outra parte dessa hierarquia ficou com Deus, 2/3. Então, Satanás e seus anjos, e esses principados, potestades, tronos, arcanjos, vão ser lançados aqui na Terra. E aí a gente fica assim, mas... está escrito. Por isso que existe já essa narrativa de extraterrestre desde a Segunda Guerra Mundial. Você vê lá aquele discurso lá, alienígena do passado, É uma maneira de trazer uma explicação científica e lógica quando algo sobrenatural acontecer. Então, os que ficaram mesmo do lado de Deus, continuou só os serafins e os querubins. Não, continua aqueles ali também. Eu só quis mostrar que dentro da rebelião de Satanás, talvez aquela hierarquia de cima não foi junto. Isso é uma opinião minha. Tá, entendeu? Potestade, principados. Não, é uma classe de anjos. Tem do lado do bem e do lado do mal. É porque em Efésios 6:10 fala do mal. Não, mas Deus continua com os seus, É como no exército, né? Se tiver um motim no exército, uma parte do coronel, major, capitão, ficou de um lado, outra parte ficou de outro. Não quer dizer que todos da mesma hierarquia ficaram de um lado, né? A Bíblia dá a entender que 1/3 seguiu Satanás, esse arcanjo, esse querubim da guarda. E 2/3 ficaram com Deus. E dentro desses anjos tem essa hierarquia, como a gente já viu. Então, parte desses aí vão ser lançados aqui na Terra. Então, vai ser uma diversidade de seres extraterrestres que vão chegar aqui. Mas que vai ter uma explicação, vai ter uma narrativa. Ainda mais as próximas gerações que vão estar mais sendo enganadas, né? Vai engolir fácil. Prova. Tem arquivos, tem de Rússia, arquivos de contatos mesmo. Contato mesmo, de conversar. Foi informante, alguma coisa falando sobre isso? Tem vários escritos sobre isso. Mas ele sempre... É isso, alguns arquivos, informações. Toda vez que troca um presidente dos Estados Unidos, eles recebem uma chave, uma maleta com arquivos secretos. Para ele ter acesso que só o governo sabe. Aí tem essas especulações, mas tem muita coisa. Mas que as coisas já estão em andamento. Não, tem vários relatos de cientistas, de pilotos de avião que já viram, que já conversaram. Aí tem várias coisas. A gente já sabe quem tampa de trás desses aí, né? Vão. Quando a gente vê um filme, um desenho que mostra, por exemplo, filmes Os Vingadores. Quando um ser humano vê um super-herói, ele não fica impressionado. A tendência é adorar, reverenciar. Assim vai ser o ser humano. O mundo vai estar num caos por causa dos selos. Então nós temos que juntar as peças. Quando surgir vai. Inteligência sobrenatural. Natural. E essa inteligência sobrenatural vai orientar todo mundo a seguir um governante, que é a besta, que nós vamos ver. Nós já temos uma inteligência artificial, agora nós vamos criar. E o diabo vai usar essa inteligência. A besta vai usar essa inteligência artificial. Mas você vê que o que vai acontecer quando esse filho varão estiver pronto. Ele que desencadeia tudo. Curar a doença, então, todo mundo aí de boa, estado terminal. Aí quem que não vai render?
Só quem tiver. Mas você entendeu, né? Não é só aqueles ali, não, né? Eu só quis dizer que, na minha opinião, talvez a parte de cima não seguiu Satanás. Mas uma parte da de baixo aqui seguiu ele. Que é o que está escrito em Efésios e Colossenses. Atualmente na medicina. Então, aí, agora ele vai ser lançado na Terra de novo. Entendeu? Que agora eles estão nas regiões celestiais. Quando Deus fez o firmamento, separou as águas de cima e as águas de baixo, separou os dois mundos, ele ficou lá na parte de cima. E de lá ele atua e comparece lá, igual compareceu no monte da congregação na história de Jó, e fica nos acusando de dia e de noite. Quando o filho varão é arrebatado, ele é lançado em terra. E ele e seus anjos. É o que vai acontecer lá no Apocalipse 12. Apocalipse 12. E aí eu sempre faço o link com o sexto selo. Porque nós estamos seguindo a sequência dos selos paralelo com o Apocalipse 12. As dores de parto e os 4 primeiros selos. Estou lembrando que quem já falou. O quinto selo aparece as almas debaixo do altar. Na minha visão, é o que o filho varão chegou lá. E logo em seguida, acontece um grande terremoto e as estrelas do céu começam a cair. Dá a entender que essa guerra lá em cima vai abalar e tudo. Lá em cima, o firmamento, e vai abalar a terra. Porque é uma coisa muito grande que vai acontecer no mundo espiritual. E essas estrelas são anjos. No caso do Apocalipse 6, dá a entender que são meteoritos. É como se. Então, no 12 é anjos. É como se essa guerra desintegrasse alguma coisa lá em cima. Porque o firmamento é uma coisa sólida. Mudanças climáticas já tem. Aqui vai ser uma coisa. Vamos ler lá o Apocalipse 6, só para a gente relembrar o que vai acontecer quando abrir o sexto selo. Que está em paralelo com essa guerra nos céus lá de Apocalipse 12. Porque João está profetizando novamente. 6:12. Isso é no Apocalipse? É. E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair seus figos verdes. As estrelas que caem lá no Apocalipse 2 são anjos, mas esse cair traz uma consequência no mundo físico também, na minha visão, entendeu? Por que está acontecendo esse grande terremoto? Porque o sexto selo abriu, mas por que ele abriu? Porque em Apocalipse 12 explica os detalhes aqui do sexto selo. Lembrando que está profetizando novamente. Lembra lá que está profetizando, nós estamos juntando os dois textos. E falei, o céu recolheu-se como um livro que se enrola. Então o céu, aquele firmamento que Deus criou lá, no Gênesis 1, para separar os dois mundos, aqui ele vai sair. O céu recolheu o quê? Como é que é recolher? Está saindo esse firmamento. Satanás tem que passar por algum lugar. Né? Isso que separa os dois mundos não vai separar mais. Porque a gente tem que ver uma lógica. Lançou, aí parece que aconteceu uma mágica. Lançou de um lugar lá de cima, que é muito mais alto que a gente imagina, para esse lugar de baixo. E para ele ser lançado, tem que tirar, tem que abrir a porta. É como se fosse abrir a porta, na minha visão. O céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Vai acontecer algo muito grande na natureza. Um muito grande no mundo, o que afeta o reino vegetal, as mudanças climáticas, porque as coisas começam a não produzir mais. Aí vem as características das coisas. Haverá uma forma de dano, né? Por causa da escassez, né? Interfere na natureza. E aí fala no 15, e os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, que hoje são os bunkers, que as fortalezas que os ricos, os poderosos constroem debaixo da terra por causa de guerra nuclear. Eles vão usar isso aqui nessa época. Vai ser uma coisa espantosa que vai acontecer. E diziam sobre os montes, caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro, porque é o grande dia da ira deles, quem poderá subsistir? Então, na minha visão, essa guerra lá em cima, quando Miguel põe Satanás para correr, vai trazer uma bala que
E os homens vão esconder. O que que está acontecendo? Mas aí Satanás vai fazer uma obra para eles aceitarem a besta que nós vamos ver. Então o sol tornou-se negro, isso aqui a gente já viu. A luz tornou-se sangue, as estrelas caíram, o céu retirou-se. O que que é esse céu retirou-se, né? Vai, eles não entendem. As nuvens, o que que é esse céu? Firmamento. Firmamento é uma coisa sólida que está escrito lá em Jó 38. Firmamento é sólido como um bronze fundido. Está lá em Jó. Então eu não estou tirando da minha cabeça. Aí as pessoas vão, como é que é isso? Onde que está? Aí nós vamos entrar em algumas polêmicas, eu não vou entrar, só vou falar o que a Bíblia está falando. Cada um entende de uma maneira, mas que é duro, como um espelho fundido, e esse espelho vai ter que ser aberto ou quebrado. Parece que ele foi ser quebrado, por isso que cai esse monte de pedra, de estrela. Entendeu? É como se quebrasse um vidro e caiu os pedaços de vidro aqui, para a gente entender bem claro. Vai quebrar esse pedaço de vidro aí. Que a Bíblia chama de firmamento. O tamanho dele, a altura. Então, estamos trazendo um pouco para o nosso dia a dia o que está escrito ali. Você não vê quando o meteorito entra na Terra, ele vira bola De fogo, porque proteja a gente aí. Eles falam, atmosfera, isso aí. a Lua não tem. É uma coisa que resiste lá. Quando entra na atmosfera, pega fogo. É como se tirasse isso, né? Tirar isso aí. Essa proteção que a gente tem aí. Porque a gente tem essa ideia que os anjos, Satanás é uma fumaça que passa na parede. Não, ele é um ser. E quando ele tem que passar, tacar de alguma maneira. Né? Quando teve o dilúvio, a Bíblia fala que as janelas do céu abriram. Isso é figura. Não, as janelas de um lugar, ou uma comporta abriu e as águas caíram. É um espaço. É um espaço. Então esse firmamento vai ser rompido por causa dessa guerra. Aí vai acontecer isso no sexto selo. E aí, quando Satanás está na terra, ele não consegue êxito sobre a mulher. Aí ele vai dar poder à besta que sobe do mar, que é o outro personagem. Então, o dragão é uma coisa, a besta é outra. A besta é um governo que tem um comandante sobre ele, que nós vamos ver semana que vem, para começar o Apocalipse 13. A gente terminou o Apocalipse 12. Entendeu? Aí semana que vem, então. Aí Satanás agora está aqui na Terra, tenta êxito contra a mulher, que a gente já viu aí, não consegue. Aí o que ele fala? Então ele para sobre a maré do mar e convoca uma besta. E não é semana que vem, mas na próxima. Daqui 15 dias, que a próxima sexta-feira é aniversário da Alice, e na outra eu não vou estar aqui. Não, vai ser bom então que eu não vou perder, porque na sexta. Vamos chamar você da faculdade. Então, assim. Então vai ser. Sai. Tem 16, não nada. E na outra, Renato ia viajar. Dia 27 a gente volta. Sim.